É isso aí, muito boa tarde Brasília, boa tarde Distrito Federal. Estamos aqui mais uma vez com a programação aqui da TV Estação 26, trazendo aqui os candidatos a ser entrevistados aqui na nossa emissora, tá bom? TV Estação 26 no ar de Ceilândia para todo o Brasil. Então acompanha a gente aí pelo Facebook agora, você que está aí pelo aplicativo, acessa o Facebook da TV Estação 26 e acompanha toda a nossa programação ao vivo aí, onde você vai poder escolher o seu candidato aí das eleições 2018, ok? Então acompanha, analisa todos os vídeos, já passou aqui mais de 300 candidatos, foi entrevistado aqui pela TV Estação 26 e os vídeos estão todos salvos aí na nossa página do Facebook e também na nossa página do YouTube aí da TV Estação 26. Então acompanhe, não deixe de acompanhar, tá joia? E vamos aqui, hoje temos um entrevistado aqui, né? O candidato a deputado federal, Luiz Miranda do Democrata. Muito boa tarde, seja bem-vindo aqui à TV Estação 26. Muito obrigado, meu mestre. Gostaria de agradecer a todos da TV Estação 26, aqui na web, para todos no Facebook. E eu queria te fazer uma proposta. Eu posso compartilhar essa live? Sim, deve. Eu queria também entender o porquê você não coloca a legenda de quem é o cara que está entrevistando aqui no Facebook. As pessoas não ficam confusas? Não, é porque a gente não é permitido colocar. Ah, não é permitido colocar o nome? Não pode. É mesmo? TRE não permite. Esse TRE tá muito chato, gente. Então tá bom, eu posso colocar na minha página, né? Pode, fica à vontade. Entrevista para... É isso aí, estamos ao vivo agora, são 17 horas e 22 minutos. Peço desculpa aí a todos os telespectadores aí que estavam aguardando a nossa programação. A gente chegou aqui um pouquinho atrasado devido ao trânsito aí. Aí enrolou um pouquinho o candidato aí, o trânsito de Brasília, vocês já sabem como é que é, né? Mas aí vocês podem estar compartilhando a live aí do Facebook aí, para que outras pessoas conheçam os projetos do candidato Luiz Miranda do Democrata, ok? Fique ligado, já a gente vai estar passando aqui todos os detalhes aqui, ele vai estar passando aqui as suas propostas, né, os seus ideais para a mudança do Distrito Federal. Então, acompanha a gente aí, vamos que vamos. Já estou aqui, eu gostaria, Luiz. Vamos ver, você que está acompanhando agora ao vivo, eu estou vendo que temos 2 pessoas agora ao vivo. Nós vamos fazer esse negócio aqui, tem 1000 pessoas agora. Vocês acreditam nisso? Eu falei para os outros colegas, caros colegas que são candidatos, que as redes sociais irão fazer uma revolução nessas eleições. Com certeza. E eles não acreditam. E então, já que eles não acreditam, o problema é deles. Nós vamos fazer essa revolução juntos, nós aqui da web, vamos fazer essa diferença. Então, lá, deputado federal pelo DF... É isso aí. Número 2555, Luiz Miranda. Pronto, eu já estou postando e vamos que vamos. Obrigado, meu mestre, por esse prestígio de eu poder, pelo menos, fazer essa edição e convidar os meus seguidores para fica à vontade acompanharem. Postado, já estamos lá. Então, vamos lá, meu mestre. Vamos o que interessa, né? Que a população está querendo saber aí um pouquinho de Luiz Miranda. Gostaria que você falasse para todos os telespectadores aí da TV Estação 26, quem é Luiz Miranda e por que você vai sair candidato a deputado federal? Bom, eu sou nascido e criado em Brasília, né? Então eu conheço bem nossa cidade. Posso até afirmar que conheço mais do que muitos que se julgam patriotas. Eu fui criado nas ruas, nunca fui um cara que fiquei preso em casa. Não tinha tecnologia para ficar dentro de casa. Foi uma outra geração, a geração da bolinha de gude, do futebol. Você pegava ônibus para um lado e para o outro, eu vinha aqui para Ceilândia, ia para Taguatinga, para tudo que é lugar de Brasília. Era normal, poxa. As crianças andavam de ônibus e encontrar com os amiguinhos. Eu era jogador de futebol, então tinha todo final de semana você jogava numa cidade, né? Então, eu conheço muito bem nossa cidade, vi a evolução dela, até acreditava que Brasília sempre seria a ilha que a gente tinha antes. O problema todo é que perderam a mão, perderam a gestão da nossa cidade, e chegamos agora num desemprego de 20%. Essa realidade já vinha ocorrendo já há algum tempo. Infelizmente, tivemos péssimos governos seguidamente. Se tivesse tido um bom, um ruim, eu acho que a cidade não estava como ela se encontra hoje. Balanceava, né? Balanceava, mas nós tivemos, infelizmente, e muito disso por incompetência, uma sequência de péssimos governos. E em 2014, há 4 anos atrás, eu até brinco muito o seguinte, tem exatamente 4 anos que eu saí do Brasil, fui trabalhar nos Estados Unidos. Eu me vejo muito como quem tivesse ido fazer uma faculdade, porque foi exatamente 4 anos. Eu saí porque eu vi que não ia mudar nada. E ainda tinha oportunidade, o dólar não estava tão alto, estava 2,20, então era um momento bom para ir embora. Peguei o pouquinho de dinheiro que eu tinha, que era a previdência privada dos meus filhos, que eu já não tinha dinheiro na conta, quer dizer, eles conseguiram quebrar os meus negócios, minhas empresas. A coisa estava indo no ritmo e eu sempre fui militante contra a corrupção. E quando você bate em político, infelizmente, para quem não sabe, na política tem um baixo clero e o alto clero.
Se você bater forte no autocrédito, sua vida vai virar um inferno. São os caras que indicam diretores de banco, são os caras que indicam diretores de departamento de fiscalizações. Então, se você tem uma empresa, você é empresário, você está ferrado. Então, eles fizeram de tudo. A fiscalização na minha empresa era diária. E eu, infelizmente, senti que não dava mais para continuar vivendo sob a margem de uma política desonesta. Então, eu fui embora. Foi uma decisão minha. Só que eu descobri algo lá fora, nos Estados Unidos, que transformou radicalmente a minha forma de ver o Brasil. Eu vi que o sistema político e administrativo econômico dos Estados Unidos é o que faz o americano vencer. Eu não conheci nenhum americano genial. Pelo contrário, em visitas no Google, em companhias como a Tesla, eu encontrei estrangeiros geniais. Tem americanos competentes? Muitos. Mas os gênios mesmo eram do Brasil. Eram da China, da Índia, da Coreia do Sul, de Israel. É incrível como os Estados Unidos é inteligente, eles chupam os gênios do mundo e é a potência que é hoje. E já o Brasil, ele perde esses gênios, ele deixa eles irem embora para outros países. Isso me deixou encantado. Eu falei, poxa, eu achei o tendão de Aquiles no nosso país. É o sistema econômico tributário, então a gente precisa de uma reforma tributária urgente, cortar esses impostos pela metade, levar a gasolina para baixo de R$3, fazer com que o país volte a movimentar. Tá passando de 5, né? Tá passando de 5. Absurdo. As pessoas poderem, igual eu dei pro meu filho, um Mustang. Aqui no Brasil, esse vídeo bateu 20 milhões de visualizações. Porque para as pessoas, nossa, você deu um Mustang no seu filho. É um carro normal. Mais barato do que, se for fazer uma analogia de preço, a 1 por 1, eu gastei US$18 mil. É um carrinho de R$18 mil aqui no Brasil. Só que é um Mustang. Por que lá o americano tem essas condições? Então, por ver tudo isso e entender que isso é sistema, é o que o filme mesmo falou, é o mecanismo, eu falei, calma aí, dá para mudar o mecanismo, conscientizando as pessoas e trazendo para elas possibilidades de termos uma vida mais digna. E essas possibilidades de trazer para as pessoas uma vida mais digna é o que me encanta. É o que me deixa, eu vivo de desafios, eu sempre fui atleta, eu sempre lutei, eu sempre quis conquistas. Então a minha volta para ser deputado federal não tem nada a ver com o salário, até porque eu vou doar meu salário. Eu falei que vou abrir mão do salário e algumas pessoas não entendem. Eles acham que vou deixar na Câmara, obviamente se fica lá, nego derrete do salário, né? Eu vou recebê-lo e vou doar. Nós temos instituições carentes, inclusive em Brasília, no Brasil inteiro, que estão abandonadas. Porque os caras só querem gerar emendas onde gera voto. Então, por exemplo, na estrutural, a gente foi para lá fazer uma visita por uma creche. Eu não quis mostrar em vídeos isso, para não parecer um cara populista, né? Hoje, inclusive, postei um vídeo em apoio ao candidato Bolsonaro, e nem é da minha coligação, no sentido seguinte, cara, acredita em você. E aí as pessoas te criticam porque acham que quer pegar um vácuo na pessoa. Imagina se eu mostro um monte de criança carente, 300 crianças que moram no lixão, que passam necessidade, que vão para a creche só para comer. E se não for a creche, elas passam fome. Onde é que estão os políticos que não viram isso? A creche, gente, a creche é viver, não é isso, meu anjo? Creche viver na estrutural. Pesquisa isso. Lá as pessoas fazem de bom grado, eles não têm salário, eles estão ali lutando para cuidar de 300 crianças e o banheiro caindo aos pedaços. Eu não pude doar porque eu estou em campanha. Se eu doar agora, vão falar que é crime eleitoral. Então eu estou esperando acabar a campanha, eu vou tirar do meu bolso e vou reformar. Então o meu salário, eu faço questão de fazer essas pequenas coisas que todos nós podíamos fazer, mas as pessoas estão abandonadas porque elas não geram votos. Elas não geram resultado. O que gera resultado faz um viaduto gigante. Que diz de passagem, o Recanto da Ema está sofrendo muito com isso, hein? Desde 2004 está aprovado aquele viaduto lá, já tiveram 3 vezes a verba e é desviado, desvia. A gente conhece a verdade, então eu vim para fazer a diferença. Por quê? Porque eles não vão falar mais com um cara mais ou menos, um cara, somente um universitário, um cara formado, um cara que tem MBA, eu tô nivelando, né? Ou mesmo um doutor especialista. Eles vão conhecer agora um cara que conhece outra realidade. E sabe que tudo que é pregado aqui é mentira. Porque se lá eles fizeram, a gente também consegue fazer aqui. Esse é o grande motivo. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. É isso aí, muito bem. São exatamente 17 horas e 29 minutos. Estamos aqui com o candidato a deputado federal, Luiz Miranda, pelo Democrata. Você pode estar acompanhando aí a nossa programação. Obrigado aí pela audiência. Você que está acompanhando a gente pelo aplicativo da TV Estação 26 aí. Entre lá no Facebook, estamos ao vivo lá também. Você já pode acompanhar a gente, fazer seu comentário, críticas, sugestões, né? Também. Eu acho que quem não aceita crítica não quer ser deputado. Com certeza. Assim, a gente não vai conseguir responder se vocês fazerem alguma pergunta lá, mas após o término da programação, o candidato vai estar respondendo aí na live aí da TV Estação 26. Não é isso? Perfeito. Já que você tocou no assunto aí sobre a parte da economia,
né? Você sabe que aqui, você como empresário também, você deve saber muito bem, a criação dos PRODEFs aqui no Distrito Federal, que foi criado, né? Que é as áreas dos ADS. Você vê que as situações desses comerciantes está péssima, porque não tem incentivo do governo, e que nem você acabou de falar, as taxas de juros são altíssimas, que eles não conseguem, e o objetivo dos PRODEF era o quê? Ter no mínimo 2 pessoas em cada estabelecimento fechado, né? Que ia gerar uma renda, cada cidade, porque na Ceilândia tem um daqui da Ceilândia, e cada cidade tem os seus PRODEFs. Certo, né? correto. E hoje, a situação, o pessoal está fazendo é moradia, por quê? Não tem condições de tocar o comércio, porque não tem recurso e não tem incentivo do governo. Como é que você, como comerciante e como deputado, candidato a deputado federal, como você avalia essa situação aqui no Distrito Federal? Bom, na verdade, o que o PRODEF fez, e de uma forma que eu não consigo entender, sendo bem sincero, não consigo entender, foi gerar enriquecimento de empresários que não geraram emprego. Alguns vão ficar chateados porque geraram emprego, mas vocês são a minoria, gente. Vamos ser sinceros. A grande maioria hoje, inclusive nos PRODEFs, usam para botar lá kitnet em cima, utilizam para outras destinações que não foi o principal motivo. Depósito, né? Não foi o motivo pela criação, jamais foi o motivo pela criação do PRODEF. E isso é o que me envergonha. Por quê? O que nós enxergamos hoje em Brasília? Meu nome é Luiz Miranda, meu número é 2555. Grave esse número, vocês vão querer votar nesse cara. Nós enxergamos hoje que existe um desvio de conduta moral na nossa sociedade. Começa desde o cara que compra o CD pirata, até o grande empresário que teria condição de vencer e fazer com que a sociedade vencesse junto com ele, e ele resolve desvirtuar o motivo real dele receber aquele PRODEF. Ele só recebeu aquilo para gerar emprego. E isso não foi feito. Isso não foi feito. Um ou outro que fez isso. Se você analisar todo o projeto, e esse é o problema. O problema começa o seguinte: as pessoas querem cobrar, eles querem bater panela, eles querem gritar, eles querem reclamar, mas eles agem de uma forma que nós não vamos ter mudanças. Nós precisamos começar a mudar com as nossas atitudes. Só que o que acontece? Numa sociedade moderna e evoluída como nós temos hoje, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, o brasileiro é evoluído. Esses defeitos são defeitos morais e sociais que não é só daqui, da América do Sul inteira, inclusive da América do Norte. Nos Estados Unidos tem muito malandro, tem muito cara esperto. Todo lugar tem, né? Todo lugar tem. A diferença é que nos Estados Unidos as leis são feitas para que isso não ocorra. Então, o que eu quero pregar? Quer dizer assim, as leis funcionam lá, né? Além de funcionarem, elas preveem esse tipo de situação. As nossas leis estão velhas. Nós temos um problema sério, precisamos de uma reforma no Código Penal, para que a gente tenha realmente o exercício da legalidade de uma forma em que o cidadão mal, vou chamar de mal para não chamar de bandido, ele seja punido. E ele tenha medo da lei. Eu sempre digo o seguinte: muitas pessoas falam para mim o seguinte: o brasileiro não está pronto para pote de arma. O brasileiro não está pronto para essa evolução. O brasileiro nunca está pronto para nada. O problema todo é que o mesmo cara que não está pronto aqui, que faz um monte de cagada aqui, quando ele pousa nos Estados Unidos, ele dirige bonitinho, ele respeita todo mundo, ele não bebe cerveja no meio da rua porque a lei impede, ele respeita as leis porque não sabe. Fala no celular no trânsito. Ele sabe que se ele errar, ele vai preso. Ele vai pagar por isso. Então, qual é o problema hoje que a gente tem? Não é o problema social. Todas as sociedades têm problemas sociais. É que as nossas leis são arcaicas. Quem está lá dentro não está preocupado com isso, porque estão tão focados no próprio umbigo que esquece que nós precisamos legislar para que a sociedade se adapte ao mundo moderno que evoluiu muito rápido e nós estamos muito atrasados. Passou da hora de evoluirmos junto com esse mundo. Se é que você me entende. Acho que o ouvinte também deve estar me entendendo. Com certeza. Já são exatamente 17 horas e 34 minutos. Vamos dar continuidade aqui, porque o tempo está acabando. Mas vamos falar um pouquinho do transporte do Distrito Federal. É outro problema sério que nós temos aí, o transporte mais caro, né, coletivo do Distrito Federal, e temos péssimos ônibus, né, em condições. E sem falar que outros setores, nem ônibus entra, que nem, por exemplo, Sol Nascente. A gente tem esse problema lá que as pessoas andam 5 km a pé, porque tinha as vans, botou o micro-ônibus, tirou o micro-ônibus e aí ficou os outros. Aí depois de 10 horas da noite e de madrugada não tem ônibus para entrar lá no trecho 3, se você tem conhecimento do Sol Nascente. E também o Gama, né, criou o VLT, e aí tirou os ônibus de dentro de circulação, ficou poucos ônibus, e as pessoas têm dificuldade de chegar até a estação do VLT para pegar também. Então, assim, além da passagem ser caríssima, né, temos o problema também com os estudantes, né, do passe livre também está dando o maior problema aí, a gente assiste direto aí que só problemas. A mobilidade do Distrito Federal. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, do seu ponto de vista como candidato a deputado federal sobre a mobilidade do Distrito Federal. Um grande problema é que existe uma confusão. Quando você é quando você é um deputado federal, essas atribuições não cabem ao deputado federal.
Eu posso dar minha opinião como cidadão. Não existe como eu legislar nesse sentido, a não ser pressionar o governador e os deputados distritais para que eles possam fazer algo pela nossa cidade. Mas o que eu vejo, e até mesmo vindo do mundo moderno, se você tivesse me fazendo essa mesma crítica em Miami, eu diria para você que lá é pior do que aqui. É incrível, a mobilidade lá é terrível. Não existem ônibus, é muito difícil, tudo muito longe. Por quê? Porque a população inteira tem carro. Okay? Todo mundo tem carro. A faxineira tem carro. Qualquer pessoa tem carro. O mendigo ele tem um carro, ele dorme dentro do carro dele. O cachorrinho tem um carro. Todo mundo tem carro. Então, uma das coisas que eu percebi é que a sociedade elas tem que tomar por sua própria natureza. Por exemplo, Nova York, o metrô funciona, ele é ramificado e atende toda a cidade. Paris, tudo metrô. Paris, ali a região que vai circulando, que são os anéis de Paris, que vai abrindo, toda. É metrô e trem. Então, quando você viaja muito, eu viajei muito o mundo inteiro, tenho 26 certificações internacionais, apesar de não falar essas coisas na internet, porque soa soberba e as pessoas não entendem que não é soberba. É conhecimento técnico, até mesmo para tomar uma decisão de ser um deputado federal. Com certeza. Nossa cidade, ela não tem postura de eu quero tomar a decisão de ter muito carro, ou eu quero tomar a decisão de ter um metrô, eu quero tomar a decisão de ter ônibus. A gente nunca tomou uma decisão, a Brasília nunca se posicionou, vamos fazer um metrô e ramificar a Brasília inteira de metrô. Vamos então arrumar o sistema, a malha dos ônibus. Vamos tomar uma atitude onde nós vamos investir muito. A cidade vai ter realmente um ano de caos em vias, em reconstrução da estratégia, né, pública, de transportes públicos, mas vamos resolver de uma vez por todas. O que acontece as obras são eternas, nunca se conclui, é sempre história eleitoreira, os caras nunca cumprem a palavra deles e quem sofre é a sociedade. Eu acho que o próximo governador ele tinha que entender o seguinte: nós vamos focar nos ônibus, então tem que ter ônibus passando até em todas as áreas, até nas áreas rurais, nas áreas pobres. Tem que ter. O setor privado não tem interesse. Eu garanto que tem as vans, as antigas vans, os próprios Ubers aí estão demonstrando aí interesse nessas áreas, só que é impossível você pagar um Uber, mas você pode pagar uma van. Você lembra da época das vans? Eu lembro da época das vans, entrar na Santa Maria. Eu fui visitar a Santa Maria na época que ela só era o Barrão, por diversas vezes, e as vans atendiam todo mundo. E o governo eliminou as vans, destruiu as vans. Então, o que eu acho é, quando o Estado não dá conta do recado, ele tem que liberar para que o empreendedorismo assuma essa missão. E o Estado não dá conta. É posicionamento. É se posicionar, profissionalizar aquilo. Não é qualquer um que pode ter uma van, obviamente, mas o cara tira uma licença e vai atender a comunidade e cria os pontos. Você vai liberar a linha, como era antes, você lembra? Lembro, sim, com certeza. Atendia a sociedade. Eu não entendo por que acabou isso. Era porque os caras capotavam, matavam pessoas. Ok, então bota regras, pune o cara que não faz direito, faz ele perder a linha se ele não cumprir o que ele tem, os horários, se ele não fizer a coisa certa. Joga duro. Volto na questão do mecanismo, do sistema. O Brasil não cria sistemas para poder manter as pessoas na linha. Deixa a coisa frouxa e depois quer responsabilizar quem está fazendo a coisa errada. Então há um erro de visão e que eu acho que Brasília poderia evoluir muito com um bom gestor. Eu não sei quem vocês vão escolher para governo, mas pensem que um bom gestor ele pode fazer toda a diferença. É isso aí, com certeza. São exatamente agora 17 horas e 39 minutos, horário de Brasília. Estamos aqui com um bate-papo aqui com o candidato a deputado federal, Luiz Miranda, pelo Democrata. Então, acompanhe aí, depois ele vai estar passando em todas as redes sociais dele, todos os contatos, vocês podem estar entrando aí nas redes sociais dele e ver os projetos que ele tem. E esse vídeo também vai ficar aí na página aí do Facebook da TV Estação 26 e também lá na nossa página lá do YouTube. Então, vocês podem estar compartilhando lá depois, entrando lá e analisando todos os vídeos que estão lá. Que são olha que bacana, eu estou acompanhando aqui ao vivo, aqui tem 440 pessoas agora live acompanhando a gente. Isso é bacana, obrigado a todos vocês que estão escutando aí nossas propostas. Com certeza. Mas queria que você me apertasse, será que você está sendo muito generoso? Não tem umas perguntas complexas? Não, mas o objetivo aqui é você mostrar quem é você para a comunidade. Não adianta apertar você e não vai resolver Comunidade o problema. de Ceilândia. Então, assim, Comunidade de Ceilândia, posso falar com eles? Pode, sim, fica à vontade. Partindo do princípio de que nós já sabemos quais são os problemas de Brasília, eu queria deixar bem claro para vocês algumas ideias que eu tenho que talvez vão mudar não só Brasília, como todo o Brasil. Um grande problema que nós temos hoje é econômico. As pessoas não conseguem enxergar que a economia é o princípio de tudo. Com certeza. Diga-se de passagem, com uma boa economia, nós não teríamos problemas como temos hoje na violência. A violência, a segurança pública do Brasil inteiro não dá conta de conter a violência que não para de crescer
E querem botar essa conta nos policiais, querem botar essa conta no governador, na gestão. Talvez sim, talvez o governador tenha culpa, talvez o presidente da República tenha culpa, talvez os deputados tenham culpa, mas não pela questão de segurança pública, e sim por não fazer uma boa gestão econômica. O povo está desempregado, o povo não tem expectativa de futuro nesse país. Mataram nossos sonhos, tiraram o nosso brio de vencer, de crescer. Nenhum empreendedor tem mais aquela visão, eu estou empreendendo e eu sei que amanhã eu vou ser um grande vencedor. As pessoas não têm mais essa visão. Pelo contrário, as pessoas hoje pensam que a melhor chance que elas poderiam ter é sair do Brasil. E como eu fiz, e realmente é verdade. Eu saí daqui com 20 mil dólares, fiz um patrimônio de 7 milhões nos Estados Unidos. Em 4 anos, trabalhando honestamente, de uma forma muito dura. Criei grandes inimigos, porque durante 4 anos eu ataquei a corrupção do Brasil, porque eu enxergava na corrupção o mal de tudo que ocorre hoje no nosso país. Por que é o mal de tudo a corrupção que ocorre hoje no nosso país? Porque por causa da corrupção, os caras focam tanto em criar projetos onde eles podem desviar recursos, que eles esquecem do mais importante, que é a economia do país, que está indo de mal a pior. Então a reforma tributária é o meu primeiro projeto. Por que uma reforma tributária? Deixa eu traduzir para você que não tem noção do que é uma reforma tributária. Donald Trump, no último ano, eu fiz um vídeo antes dele entrar, antes dele assumir, onde eu falo da curva de Laffer. A teoria da curva de Laffer, ela prova de que se você chega a um ponto que você começa a cobrar mais do que devia de impostos, nós já passamos disso há muito tempo, a população começa a sonegar e a arrecadação começa a cair. Ilusoriamente, os políticos acham que ela caiu porque as pessoas não estão faturando tanto, não estão vendendo. Na verdade, elas estão vendendo, elas só não estão mais declarando. Ok? E o que ele faz? Então ele aumenta os tributos no intuito de poder arrecadar mais para poder pagar as contas. O país precisa pagar suas contas. E com o desvio desenfreado que tem da corrupção, aí essa conta sobe mais ainda, né? Mas isso a gente não vai nem falar de corrupção, porque eu acho que esse é um segundo passo. Temos que combater, mas não é nem tão importante ao quesito redução de tributos. Então chega um momento que a arrecadação cai. E o que nós temos que fazer para poder corrigir isso? Na curva de Laffer diz que se eu reduzir os impostos, os impostos caem, mas a arrecadação volta a subir. Por quê? Uma grande parte da população se transforma em criminosos obrigatoriamente, porque o seu concorrente está sonegando. Se você não sonegar, o que vai acontecer com você? Você vai quebrar, porque ele vende e você não vende. Você denuncia, de nada acontece. A fiscalização não consegue dar conta de todo mundo. E você provavelmente vai quebrar antes mesmo que a fiscalização faça alguma coisa. E, por consequência, você começa a sonegar também para se adaptar ao sistema. É isso que muitos falam, o Brasil hoje tem um sistema de corrupção desenfreado, social. Só que a sociedade não quer isso para ela. Ela quer pagar imposto, ela quer pagar um imposto justo. Então tem uma teoria que se nós cortarmos os impostos, primeiro tem que fazer um imposto único federal para facilitar. O pobre hoje não pode empreender porque ele não entende aquela contabilidade maluca, tem que contratar um escritório. É complicado para uma pessoa humilde começar um negocinho, vendendo pastel, vendendo docinho, e ela poder crescer. É complicado, porque ela abre uma Meirelles, ela abre uma empresa simples, ela tem dificuldade até para tocar isso, porque a quantidade de tributos é muito complexo. Então, imposto único federal, imposto único estadual, facilitando a vida de quem é leigo, que é amador, facilitando muito a vida de quem é profissional, obviamente, e aí você faz uma redução pelo menos pela metade dos impostos. Os especialistas em economia teóricos dizem que se a gente arrecada, vou dar um número, 1 milhão, óbvio que o número é infinitamente maior que isso, a gente arrecada 1 milhão. Se eu corto metade dos impostos, nós vamos arrecadar só 500 mil, vamos quebrar. Nós vamos quebrar. Essa é a visão deles. O que eles não enxergam é que se eu faço isso, assim como Donald Trump fez agora, e eu fiz um vídeo antes da curva de Laffer, e citei o nome de Donald Trump, falei assim, ele entrando agora, provavelmente ele vai aplicar a curva de Laffer, porque ele é especialista como eu em economia, em crescimento econômico rápido, que é como eu penso, isso a gente chama de crescimento econômico explosivo. É o que o Donald Trump faz de melhor, que é pegar projetos e transformar isso num grande negócio. Ele provavelmente vai querer fazer isso com os Estados Unidos. E o único jeito de fazer um país explodir a economia dele é aplicando a teoria da curva de Laffer. E ele vai fazer. E eu explico nesse meu vídeo como funciona, né? Esse vídeo basta digitar curva de Laffer com 2 F, Luiz Miranda. Você vai encontrar ele na internet. E essa teoria, ela é espetacular. O Donald Trump aplicou isso, o desemprego estava em quase 10%. Hoje, está em 3,8%. A primeira coisa que acontece, os empresários, quando eles começam, ele saiu de 35% para 21%. Então, um cara que ia pagar 1.000 de imposto, agora ele paga só 600. Você acha que ele vai fazer o quê com esses 400? Ele não vai comprar uma lancha, um carro, não vai. Ele está vendo agora, caramba, agora é o momento, o país vai crescer. O que ele faz? Na sua opinião? Ele vai investir. Vai investir, com certeza. Ele vai investir, ele vai aumentar o negócio dele. E, consequentemente, ele vai contratar pessoas. Ele vai gerar emprego. E sabe o que acontece quando as pessoas estão empregadas? A primeira coisa que uma pessoa que estava desempregada há muito tempo faz é dar uma renovada dentro de casa.
Às vezes eu compro um eletrodoméstico melhor, um sofazinho que às vezes estava rasgado, uma roupinha para poder se vestir melhor. Onde é que ela vai fazer essas coisas? No comércio. Então agora ela vai aquecer o comércio. O comerciante que antes estava paradão, não sabia nem se ia conseguir sobreviver mais alguns meses, agora o comércio começa a bombar. Esse cara fica feliz, compra mais mercadoria do distribuidor. O distribuidor começa a vender muito porque ele não tem só um cliente, tem vários. O que ele faz? Ele troca de carro, vai na concessionária, troca o carrinho, dá um carrinho novo para a esposa dele e a máquina econômica começa a girar. O que vai acontecer com o país? A arrecadação, ela sobe absurdamente. E óbvio, quando você propõe uma reforma tributária, você propõe também fiscalização mais ostensiva, mais dura. Aqueles que antes podiam sonegar e receber apenas uma cartinha, uma multa, agora vão para a cadeia. Por quê? Você criminaliza porque a sociedade não pode pagar pelos criminosos que estão sonegando. Mas hoje, se você fizer isso, a população toca fogo na cidade. Ninguém aceita, mas se você propor, ok, vamos jogar mais duro com os sonegadores, todavia, no entanto, vamos cortar os impostos pela metade. Todo mundo, é isso aí que nós queremos a gasolina 3. Eu quero poder comprar um carro 0 km, pagar 20 mil nele, 25, igual já foi no passado. A carga tributária não pode continuar massacrando as pessoas. E aí você tem uma economia crescente. Existe um estudo que pelo menos você dobra o que arrecadava antes, fazendo com que a economia do país tenha mais dinheiro para investir em infraestrutura, arrumar os nossos hospitais, arrumar as nossas escolas, dar aumento para os policiais, dar aumento para os bombeiros, você fazer com que a máquina volte a crescer. E aí quando você faz a máquina começar a girar e crescer, o país ele mantém-se crescendo e automaticamente nós teremos uma era no Brasil que faz anos que nós não sentimos esse gostinho de vitória, de crescimento, de que o Brasil ainda temos esperança. Então a reforma tributária tem que começar agora, ontem. Fora isso, eu tenho vários outros projetos mais agressivos, mas essa é a minha bandeira number one. Número um. É isso aí, muito bem. Você está acompanhando a nossa programação aí, é o candidato a deputado federal, Luiz Miranda, pelo Democrata. Depois você está entrando aí na página dele e vai conhecer outros projetos, né? Que você tem mais projetos, as pessoas podem estar conhecendo, depois você pode estar passando no teu site, né? E acompanhando, depois todos os contatos vai estar passando aí para vocês. E vocês também que estão acompanhando a gente aí pelo aplicativo da TV Estação 26, é só vocês entrar no Facebook lá também e deixar o seu comentário lá, suas sugestões, sua crítica lá, para o Luiz Miranda, candidato a deputado federal. É isso aí, muito bem. Estamos chegando quase ao final, porque a gente vai ter uma programação agora posterior a essa. Outro candidato vai estar vindo aqui. Mas eu queria que você falasse um pouquinho só da educação. Né? A educação no Distrito Federal, não só no Distrito Federal, mas também no Brasil todo, teve uma péssima qualidade de avaliação aí. Né? Gostaria que você fizesse uma explanação sobre a educação. Eu tenho um projeto. Então vamos lá, fala aí um pouquinho. Na verdade é o seguinte, essa semana eu vou marcar um evento onde eu vou apresentar minhas 25 bandeiras. Na verdade, eu queria uma 26 hoje. Eu não paro de criar projeto. Esse é o meu problema. Eu sou megalomaníaco, eu sou louco. E o meu lugar não é no empreendedorismo, apesar de ser um grande empreendedor. Meu lugar é na presidência da República. Em breve eu tenho certeza que chegarei lá. Eu vou dizer por quê. Eu tenho prazer de criar projetos que fazem com que as pessoas conquistem a vitória. Não sei porquê, pode me chamar de louco, mas eu não consigo ser egoísta. Eu sempre fui altruísta. Eu sou uma pessoa que gosta de ver as pessoas vencendo. Luiz Miranda, o que você ganha com isso? Muito. Vocês têm noção quantas universidades no mundo vão querer escutar palestras minhas? Quanto vão pagar? Quantas empresas vão pagar para sentar comigo, para eu fazer um projeto para ela, para que ela cresça? Não se iluda. Eu sei que meu currículo, ajudando a população, ajudando o povo brasileiro, ele vai crescer muito. Então existem pessoas, o cara quer ir lá para mamar no governo. Eu falei, tu abriu mão do salário. Mas tem as verbas do gabinete, você vai abrir mão de tudo. Eu falei, como? Eu preciso de pessoas para trabalhar, eu preciso de um monte de secretários. Então existe uma ilusão de que o político, ele está tão marginalizado, que as pessoas não compreendem que um gabinete ele é como se fosse uma empresa. Bem gerido, aquilo gera frutos e vai trazer grandes resultados. Na educação, por exemplo, eu tenho um projeto que eu discordo do modelo atual no Brasil. Por quê? Ele criminaliza quem está, ele destrói quem está na escola pública e beneficia e favorece quem está na escola privada, ok? Então eu tenho um projeto que eu vou aplicar no primeiro semestre já, porque é emergencial, a gente tem que corrigir o problema da educação no Brasil, em que no meu projeto eu tenho uma visão de que as escolas públicas têm que ser tratadas como empresas. Por quê? O setor privado hoje, uma escola privada, ele tem um gestor econômico, tudo é economia. Quando vocês tentam tratar a coisa como estatal, é um desastre. É um desastre, porque tem que ser tratado como empresa. Por que a escola privada funciona? Porque ela é tratada como empresa.
Não tem conversa fiada, ela é uma empresa. Então as escolas públicas seriam tratadas como empresa. A escola teria um gestor, a verba da escola, inclusive dos professores, é gerida por esse gestor. Obviamente o Estado continua sendo responsável pelo pagamento dos profissionais, o Estado é responsável de fazer todo o repasse, mas esse gestor é quem faz a organização, inclusive de bonificação. Deixa eu tentar explicar isso. Os professores lutam tanto por aumento de salário, mas infelizmente sabemos que nem todos estão tão engajados e querem nossas crianças realmente vencedoras. É uma minoria, mas é uma minoria que mancha esse professor tão amável, tão apaixonado pela educação, porque ganha-se tão pouco pelo que se propõe a fazer, que é construir o caráter dos nossos futuros vencedores, que o professor tinha que ser tratado como herói, assim como os policiais. Isso é uma coisa que eu vi muito nos Estados Unidos. Não, os professores são heróis, os policiais são heróis. Aqui, infelizmente, o policial é bandido, o professor é sem vergonha. É inacreditável a falta de respeito que chegou quanto a esses profissionais. Então, no meu projeto, a gente valoriza muito esse profissional, porque se a turma dele começa a bater metas de notas 10, 9 e pouco e tudo, no geral, ele vai ter uma avaliação da sala de aula. Esse profissional, ele é bonificado. Todo um vendedor, ele se engaja mais quando ele tem comissão, quando ele tem bonificação. Isso é notório. Então, no meu projeto, eu quero bonificar os professores que conseguem elevar as notas de sala de aula. Mas, para ele fazer isso, essas provas, elas são avaliações nacionais. Então, as escolas privadas e as escolas públicas teriam que aplicar a mesma prova. Eu tenho que igualar a sociedade. O filho do pobre e o filho do rico não teria diferença nenhuma, talvez ambiental. Ele está num ambiente mais bonitinho, mais arrumado, porque nossas escolas públicas, infelizmente, não tem um ambiente tão lindo, mas as provas seriam entregues pelo Estado num nível mais puxado possível. Ah, mas lá na minha comunidade, lá na expansão do Setoró, é impossível aplicar uma prova dessa. Eu falei, por quê? Por que nós temos que tratar os nossos garotos? O carinha que estuda lá no Lago Sul, ele é mais inteligente do que o menino da expansão do Setoró? Eu discordo. Eu discordo veemente disso. Somos todos iguais, basta ter oportunidade. E você forçar o professor a dar um bom ensino para essas crianças de altíssimo nível, você iguala a escola pública e a escola privada, porque a prova é a mesma e os professores da escola pública passam a ser avaliados pelo seu resultado. Obviamente eu tenho um gestor que ele faz uma gestão, na verdade, econômica, se está valendo a pena aquele professor. E, obviamente, eu não vou sair demitindo um monte de professor, que eu não sou maluco, mas os professores que levarem as nossas crianças a uma defasagem de educação e destruírem o futuro dessas crianças, eles não vão ter opção, eles terão que sair, serão demitidos, porque é importante que funcione esse sistema escolar hoje no Brasil. Mas eu acho que nós temos 95% de professores sensacionais, porque eu estudei em escola pública. E eu estou aqui hoje. Eu aprendi, tudo que eu aprendi foi na escola pública. Eu tinha professores sensacionais. Eu lembro o nome dos meus professores. Então eu discordo quando o pessoal transfere essa conta para o professor. Eu acho que o que falta é uma gestão única, onde a escola tem reuniões, é igual a escola privada. Senta com os professores, conhece o nome de todos eles, conhece a vida de todos eles, engaja eles no projeto. Ah, Luiz, eu escutei hoje. Esse projeto seu é lindo, vai ser uma gestão única, onde o Estado se comunica com o gestor só e não com toda a escola. O Estado, a Secretaria de Educação, ela se comunica com o gestor e cobra dele resultados. Ele cobra do diretor da escola e de toda a estrutura da escola resultados, propondo que aquela escola cresça, porque se aquela escola tiver resultados, ela também recebe verba extra no ano seguinte para que ela invista num melhor parquinho, numa melhor quadra. Então a gente vai motivar, é o dinheiro, o mundo é financeiro, o socialismo ele veio para destruir a sociedade. O comunismo ele vem para poder aprisionar as pessoas. É o liberalismo econômico que vai fazer com que até as escolas públicas cresçam. E a gente vai fazer com que essas escolas se tornem um grande motivo de alegria para as crianças estudarem nelas. As crianças pobres e ricas terão o mesmo tratamento. Por quê? Porque é possível fazer com que tenhamos motivação dentro dessas escolas. Só para fechar, porque eu sei que você deve estar com um horário aí, daqui a pouco chega esse outro candidato. Pode fechar aí. Pode, né? Fecha aí. Me disseram que, né? Ah, Luizão, mas você não sabe como é que é na Santa Maria. O garoto puxa até a arma e bota na cara do professor. Bom, eu acho que muito disso a culpa é nossa. Nós, infelizmente, abandonamos esses garotos. Se você também for ver como é que são as escolas na Santa Maria, elas são jogadas com goteira no teto, algumas, com as carteiras tudo quebrada. E nós não temos a Secretaria de Educação, não tem a devida atenção para com essas crianças. Ah, mas o problema é social, os pais estão desempregados, o pai está preso. Aí você começa a escutar um tal de mais e mais e mais. Sempre jogando a culpa em alguém.
E não tem solução. Vamos começar primeiro. Implementa um projeto onde o professor não vai ser punido quando ele está numa escola onde ele não está conseguindo dar educação. Vamos colocar para essas crianças a oportunidade de ter realmente uma educação digna. Vamos igualar. Ah, Luiz, mas a escola particular X, ela quer que as crianças façam uma prova mais avançada, mais complexa. Ok. Ela vai fazer a prova do Estado, de português. Todo mês ali tem as suas provas, a cada trimestre tem um provão. E a escola privada ela pode fazer a prova dela. Mas o que aprova o garoto é a prova que o Estado, em reunião com seus melhores educadores, conclui que ela é igualitária. Porque a educação tem que ser igualitária. Nos Estados Unidos é. Meus filhos, até hoje, 4 anos que eu estou lá, minha família quer vir embora. Eles têm certeza que nós vamos mudar o Brasil. Minha família quer vir embora. Está lá nos Estados Unidos agora. Meus filhos estudam lá. Escola pública. Escola pública. 4 anos morando nos Estados Unidos estudando em escola pública. Por quê? Porque a escola pública ela é tão boa quanto a privada. E aqui, meus filhos, graças a Deus eu tenho uma condição melhor, eu estudei em escola pública. Mas meus filhos tiveram a oportunidade de estudar em escola particular aqui no Brasil. E as escolas particulares aqui eram muito melhores. Não dava para estudar em escola pública ali naquele momento, porque só piorou as escolas públicas. Na minha época, a bandeira era levantada, eu tinha que poxa, nós cantávamos o hino, né? Cara, era honroso ir para a escola pública. Meus professores, como eu disse, eu sei o nome dos meus professores, eu tenho honra de ter estudado na escola pública. No tempo dos meus filhos, eu não tive coragem de colocar os meus filhos na escola pública, tendo condição financeira. Já nos Estados Unidos, vendo bandeira americana ser levantada, cantando o hino americano, quando as crianças chegam, orando, as crianças estão proibidas de louvar a Deus, de orar dentro das escolas. Isso é uma coisa mais louca do mundo. Olha, se você tem sua religião, você peça permissão para você fazer a sua prece dentro de sala de aula, como os cristãos podem. Mas você impedir de que as crianças tenham acesso a Deus, tenham um momento de oração dentro das escolas, isso é insanidade. Nós precisamos mudar isso. E é nessa pegada aí é que eu acho que a gente tem condição de sim dar uma educação mais digna para essas crianças. Só que eu vou vir com um projeto federal bem agressivo, fazendo com que isso seja nacional, esse projeto. E por consequência, tenho fé em Deus de que os estados todos vão acatar, porque é mais do que necessário que os estados atendam essa necessidade, essa clemência de que nossas crianças precisam ter educação justa, honesta, que traga dignidade para elas. É isso aí, muito bem. Nós apresentamos aqui o candidato aqui a deputado federal, né, Luiz Miranda, pelo Democrata. Passando aqui as propostas dele, já ele vai estar passando aí todas as informações para você, das redes sociais dele, para você acompanhar, passando o site, todas as redes sociais, viu, Luiz? Número 2555, tem que falar o número o tempo todo, pessoal. 2555. Pode passar suas redes sociais já, para as pessoas. Nossa, que gente, eu estou tomando aqui um energético, porque o amigo de vocês está dormindo 2 horas por noite. Campanha. Eu não peguei dinheiro de partido, eu não peguei dinheiro de empresários, eu estou trabalhando com verba própria, e olha lá, porque minha verba ela é extremamente limitada para essa campanha. Eu não vou arriscar o dinheiro da minha vida inteira numa campanha, mas eu estou recebendo um carinho tão grande. São tantos apoiadores. Eu queria agradecer a todos os meus apoiadores, a todas as quase 500 pessoas que estão nas ruas. Eu pareço... Quem está me vendo nas ruas acha que eu estou botando milhões na campanha. Porque eu tenho outros colegas aí, né, que... Até governador não tem uma quantidade de pessoas nas ruas como eu tenho. Tem gente falando que eu estou fazendo uma campanha majoritária. Eu estou parecendo que eu estou concorrendo para governo. Uhum. Né? Mas a verdade é porque eu tenho 500 pessoas nas ruas que saíram do seu trabalho, pediram férias, não estão trabalhando, porque estão todos os dias nas ruas trabalhando com o Luiz Miranda. Então eu queria agradecer a todos vocês. Se você quiser ajudar essa campanha, você que está em Brasília, quiser ajudar com que o Luiz Miranda chegue lá e que nós façamos uma verdadeira revolução, trazendo para o nosso país de novo ideias malucas mesmo. Mas foram ideias malucas que mudaram o mundo. A gente precisa acreditar de que é possível. Ah, Luiz Miranda, você vai ser mais um em 513. Você não vai conseguir. Eu duvido. Eu duvido que nessas eleições vão entrar os mesmos bode velho que acabaram no nosso país. Vai ter muita mudança, vai ter muita coisa boa chegando, vão ter muitas pessoas que pensam como o Luiz Miranda, que sabe que passou da hora de a gente fazer uma reforma tributária, passou da hora da educação digna para as nossas crianças, passou da hora de cuidar da segurança pública, de transformar os nossos policiais em heróis de verdade, igualar o salário dos policiais civis com os federais, fazer com que a polícia militar tenha realmente condição de ter carreira dentro da polícia, o cara não fique dependendo, às vezes, de um lobby com um colega, e sim ter um plano de carreira onde, se ele cumprir tudo, se ele for correto, se ele for honesto, se ele for digno para a nossa sociedade, ele vai realmente ser apreciado por essa dignidade, ser premiado por fazer o trabalho dele, e não ser punido. Né? Você tem que fazer uma reforma do judiciário onde o Ministério Público não vá punir os policiais. Hoje o policial tem que tomar uma decisão. É caixão ou cadeia. Ele não pode agir. Porque se ele agir, ou ele vai ser assassinado,
ou ele vai ser preso. Isso é uma vergonha, porque tinha que ser premiado por proteger a nossa sociedade. Ah, Luiz Miranda, mas tem policiais que são desonestos. Mais uma vez, fala-se tanto na minoria e esquece da maioria. Isso é a minoria que é desonesta, a grande maioria é honesta. Então, eu acredito muito em tudo isso. E se você quiser participar dessa campanha totalmente inovadora, você pode procurar o meu comitê. Ele está na subida da IPTG, caminho que vai chegar, antes de chegar em Taguatinga, tem um balão de Águas Claras, está na paralela, está cheio de bandeira lá. Você vai reconhecer o comitê do Luiz Miranda. Temos material para você retirar. Precisamos da sua ajuda. Precisamos fazer uma campanha vitoriosa. Mas o mais importante, você pode encontrar esse endereço e a minha agenda, onde eu estou, visitando todas as cidades, escutando a população, o que a população precisa, no meu site. Luiz com S, Miranda 2555 tá? É Luiz com S, Miranda 2555.com.br. Entrando na minha página, você vai ter acesso à minha agenda, à localização do comitê. Você é muito bem-vindo, preciso de vocês, acredito que nós podemos ir mais longe. Esse é o meu slogan, inclusive, vem sendo copiado por muitas empresas e pessoas, que é o Juntos Somos Mais Fortes. Eu sozinho não sou nada, não tenho a ambição de querer ser um deputado para poder arrancar nada do Estado, nada do governo, e sim para colocar isso no meu currículo. Eu tenho certeza absoluta que as minhas ideias são megalomaníacas, tanto quanto trazer o Vale do Silício para Brasília, assumir ali a cidade digital que a gente disse antes. Então, Luiz Miranda, 2555, ele quer fazer com que Brasília inove, fazendo com que esses PRODEFs sejam destinados para empresas que vão gerar emprego de verdade e gerar pelo menos 200 mil empregos, abrindo as portas para o mundo internacional, investir na nossa cidade. Ah, mas a Constituição... Vamos mudar isso. Eu tenho uma raiva desse negócio. Ah, mas lá você não vai passar não sei onde, não vai passar no Congresso. Vai passar... Quem não quer gerar 200 mil empregos? Que executivo, seja ele o presidente ou o governador, que não quer gerar 200 mil empregos, fazer com que a economia da sua cidade cresça, que as pessoas voltem a ter dignidade, tirar elas dos hospitais, tirar elas da violência, porque quando você gera emprego, você resolve a maioria dos problemas. Então eu tenho certeza absoluta que eu vou ter apoio absoluto. E eu tenho certeza também que os meus colegas na Câmara vão fazer o mesmo. Bom, então, dado o meu recado, se você quiser encontrar meu Facebook... Você vai digitar lá, Luiz, também com S, Miranda, USA. Eu criei essa página quando eu estava morando nos Estados Unidos. Vivendo nos Estados Unidos, eu aprendi a ser patriota. O americano é patriota, bandeiras espalhadas por todo o seu país, nas ruas, você vê aquele negócio lindo. E pouco a pouco eu fui me tornando um patriota, só que o amor pelo Brasil não te permite se tornar patriota pelos Estados Unidos. Então eu me tornei patriota pelo Brasil. Eu vim engateando com essa mudança e agora eu cometi esse momento mais louco da minha vida. Assim como vários bíblicos abandonaram o dinheiro, abandonaram o sucesso para lutar pelo seu povo, eu estou fazendo a mesma coisa e espero ser reconhecido em algum momento. Eu quero travar isso na minha história. Eu tenho essa ambição. Eu quero ser o cara que fez o Brasil voltar a crescer. É isso aí, muito bem. Chegamos ao final da nossa programação. São 18 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Apresentamos aqui o candidato a deputado federal, Luiz Miranda, pelo Partido Democrata. Ele passou as redes sociais, vocês podem estar acompanhando. Você que está aí pelo aplicativo, acessa o Facebook aí, que não, às vezes entrou agora, não pegou o vídeo no final, né? Mas o vídeo já está disponível lá para que vocês possam rever lá várias vezes. Vai estar também no YouTube. Vocês podem compartilhar. Essa é a TV Estação 26, dando oportunidade aos candidatos a mostrar você, eleitor, escolher, fazer a escolha certa, e agora nas eleições de 2018. Então, pense bem. E as eleitoras também, né? É isso aí. Então, pense bem, vota consciente, viu? Não vota em qualquer pessoa, analisa a pessoa, que hoje, né, Luiz, é fácil puxar o histórico do candidato, saber o que ele fez, o que ele fez para a comunidade, o que ele vai fazer. Então, fique atento aí, vamos fazer uma política diferente, vamos fazer mudança. E é isso aí, TV Estação 26, contribuindo com as eleições de 2018. Luiz, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para todos os telespectadores que estão ouvindo a gente agora, que eu vou ali para a mesa para finalizar. Aí você finaliza com uma mensagem sua. Perfeito, fechado? Tranquilo, fechado. Muito obrigado pela participação e já deixo aqui o convite para que você volte outras vezes para a gente dar continuidade a esse debate, que é muito importante para a comunidade. Eu que Fechado? agradeço a oportunidade, muito obrigado a todos vocês. E tenho certeza absoluta de que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, dando oportunidade para que todos os candidatos possam apresentar seus projetos e trazer para a nossa comunidade a oportunidade de tomar a sua decisão de uma forma mais limpa e mais transparente. Obrigado por essa oportunidade, meu mestre. Muito bem, deixa a mensagem aí agora que eu vou ler. Ok. Bom, meus amigos, chegamos ao final. Literalmente fui abandonado aqui. Mas tenho certeza. É a população falando, né? É a população. Falando aí quem somos nós. É verdade, temos a oportunidade de estar aqui na Ceilândia, aquele lugar sensacional que teve aqui uma economia crescente no passado e que infelizmente eu fui na Feira dos Goianos outro dia desses e fiquei surpreendido numa quinta-feira que sempre foi um momento cheio, a decisão foi até minha, eu conhecia
e cheguei na cidade, o comércio está parado, está tudo parado, os empresários sofrendo, sem gerar emprego e o povo desempregado. Eu estou assustado, sendo bem sincero com vocês. Eu não quero prometer milagres, eu tenho até raiva. Eu acho o seguinte: não vote em político que promete nada, não tem milagre. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. E precisamos de gente forte para fazer isso. Eu estou junto com vocês, tenho certeza que é possível. Luiz Miranda, 2555. Muito obrigado.